Fala pessoal, sou o professor Alejandro, professor de vocês de Ciências Humanas Sociais Aplicadas. E hoje na aula nós veremos a respeito do processo de construção da identidade social. Bora lá? Então nós temos aqui, nesta unidade 1, discutiremos temas importantes que levará você a se perceber integrante e agente transformador do espaço geográfico histórico, identificando seus elementos culturais, formadores de identidade e suas interações. Para isso, serão necessários o estudo, a leitura e a compreensão dos textos dessa unidade. Em caso de dúvida, estamos à disposição. Fique atento às datas das avaliações e, caso tenha dúvidas, participe do Fórum de Dúvidas. Estaremos virtualmente próximos para ajudá-los. Então, o processo de construção da identidade social é o tema desta aula. E a identidade social é o primeiro elemento que nós vamos estudar. Então, essa identidade social, ela é caracterizada essencialmente pela forma como nós próprios, nos vemos. Então, como você se enxerga, é um sentido do eu, conjugada com a forma como os outros nos veem. Então, essa comutação, essa compreensão da forma como eu me vejo, mas também como os outros nos veem. Tá? Então, um conjunto desses dois elementos vão formar a nossa identidade social. Quando nos autocaracterizamos, estamos ancorados num determinado modelo com o qual nos identificamos. Quer dizer que a identidade social requer certo grau de escolha, ao mesmo tempo que exige um nível de conscientização. Então, esses dois elementos aqui fazem parte dessa identidade social, a escolha e a conscientização. É claro que muitas vezes a gente não para necessariamente para poder avaliar qual é a minha identidade social. Agora a gente está aprendendo qual é esse termo. Então, a partir do momento que a gente para refletir, a gente vai percebendo que nós sempre fazemos essa escolha e nós temos uma consciência daquilo que nós somos, mesmo que não seja de forma concreta, de forma científica, sistematizada, mas nós fazemos parte dessa escolha, nós fazemos parte dessa consciência e desses grupos sociais que vão surgindo a partir dessa análise. Seguindo aqui, nós temos que estudos das décadas de 60 e 70 revelavam que a identidade estaria ligada a estruturas tradicionais de classe. Então, essa estrutura de classe, né, que já era algo posto, era algo também individual, mas também coletivo. Então, esses dois elementos aqui, que são, ao mesmo tempo que um complementa o outro, mas também nós temos o individual e o coletivo se complementando. Tá? Então, nós temos essas duas características. O que eu escolho, mas também o espaço que você o espaço que você está inserido. Então, o lugar onde você nasceu, que você foi criado, a sociedade em que você a sociedade em que você participa, né, os grupos que você participa, tudo isso vai criando a sua identidade e fazendo parte dessa conscientização social, dessa identidade social, tá certo? Então, tudo isso vai contribuindo para a sua formação, beleza? Seguindo aqui, um indivíduo intimamente ligado ao fato de um indivíduo pertencer a uma determinada classe social e em que todos os indivíduos pertencentes a essa classe teriam a mesma identidade. Esta era imutável, circunscrita e permanecia no tempo com alguma solidez, tornando assim o indivíduo dependente da estrutura social e não das suas próprias escolhas. Então, um certo determinismo que nós vemos aí. O local onde você nasceu, ele já determinava aquilo que você era, a sua identidade social. É claro que, durante muito tempo, a gente vê até mesmo os modos de produção, eles já pré-determinando, de certa forma, essa identidade social. Porque se a gente pega um modo de produção feudal, você era, né, socialmente falando, o local onde você nascia. Se você nasceu dentro de uma classe elitizada,
como você tem aí dentro de você nasceu numa família de nobres, você estava ligado àquela identidade da nobreza. Se você nasceu no campesinato, vocês teriam aquela identidade enquanto camponês. E dentro desse modelo é determinismo porque você não tem possibilidade de mudança social. Não existia essa possibilidade de nascer camponês e se tornar um nobre, ou de ser um nobre e se tornar camponês. Era quase que imutável, né, essa transformação. Raras eram as possibilidades de mudança social. Dentro do sistema capitalista, que é o sistema vigente na atualidade, pelo menos um sonho existe, né, de você, mesmo que tenha nascido, né, numa classe mais baixa, você tem o sonho de uma possibilidade, né, seja ela com a educação, com o trabalho, com inúmeras formas ali de você sair da classe social em que você nasceu e você alcançar classes mais altas. Então existem, pelo menos assim, a possibilidade, o sonho de você se transformar socialmente a partir dessas buscas, de uma maior dedicação. O esporte, por exemplo, é uma forma de ascensão social. Então imagina, dentro do esporte, o atleta, né, ele pode conseguir alcançar aí salários, como a gente observa, até mesmo milionários. Você pode também, dentro da arte, né, então, através da música, através do teatro, através da expressão artística, você alcançar também um nível de reconhecimento e ter esse retorno financeiro, alcançando níveis sociais mais elevados, tá? Então, pelo menos esse sonho, ele é alimentado dentro do sistema capitalista. Quando você volta para um sistema, como a gente citou aqui, o sistema feudal, ou até mesmo na Idade Antiga, né, você não tem essa possibilidade de mudança, tá bom? Voltando aqui, a estrutura social e não das suas próprias escolhas. Então, não dependia nesse momento aqui de suas escolhas, mas da inserção na sociedade. Para refutar esses paradigmas, surgem os estudos sociológicos pós-modernistas e pós-estruturalistas, que defendem uma identidade individual, assente numa dinâmica social, influenciada pelas relações sociais entre os indivíduos que compõem essa mesma sociedade. A identidade social é vista agora como algo que se constrói individualmente. Então, essa identidade, mesmo que inserida de forma coletiva, ela vai ser construída de forma individual. Então, a partir de escolhas, tá? Vai ter uma dinâmica que é pouco estável. Segundo esses estudos contemporâneos, o indivíduo possui várias fontes identitárias. A identidade de gênero, a identidade nacional, uma identidade etária, quanto à idade, uma identidade étnica, profissional, entre outras identidades. Então, inclusive, cabe a você analisar qual é a sua identidade. Então, em que você, identidade de gênero, nacional, etnia, a etária, em qual identidade você se identifica? Então, a gente observa até mesmo, conforme o padrão, né, a idade, você vai mudando o seu padrão de vida conforme a idade. Vamos lá, um jovem de 16 anos, independente das classes sociais, ele vai ter vários anseios também que são comuns àquela idade. Quando você tem um adulto de 40 anos, esse adulto de 40 anos ele já tem outra perspectiva, outra visão de vida, né, que são comuns aos homens de 40 anos. Se você observa, inclusive, uma mulher de 40 anos, será que os desejos dessa mulher aos 40 anos são os mesmos dos homens de 40 anos? Então, há uma diferença também de gênero, tá, quanto a essa identidade. Então, os padrões, eles são diferentes, conforme o gênero, a nacionalidade, a faixa etária que pertence, a etnia, a profissão. Pensa um professor com 35 anos e imagina aí um outro homem também com 35 anos, mas sendo médico. A gente já observa, por exemplo, o professor de 35 anos, talvez ele já tenha ali 10 anos de carreira, né? O médico, será que ele já está há 10 anos de carreira ou ele está iniciando a sua profissão? Então a gente vai ter várias visões diferentes conforme também essa profissão escolhida.
tá? Conforme os caminhos escolhidos. Então, essa identidade, ela vai passar por várias e várias escolhas. Seguindo, nós temos, assim, a influência que a classe social... Então, primeiro aqui a gente já estipula que tem uma influência essa classe social, sim. Porém, ó, não só a classe social, mas a religião, a política, tinha sobre o indivíduo, deixa sim de fazer sentido, passando este a definir a sua própria identidade. Então, o indivíduo vai definir a sua própria identidade. Então, esses elementos, como a questão da classe social, a religião e a política, obviamente eles vão influenciar no que o indivíduo é, no que o indivíduo escolheu. Mas ele escolheu uma religião ou não. Ele escolheu um aspecto político, uma ideologia política, ele fez a opção dele. Ele escolheu quanto à classe social, ou mesmo não aceitando a classe a que ele pertence, ele criou ali estratégias para poder ter essa mudança social. Então, numa classe, como no IBGE, né, o IBGE ele divide em classe A, B, C, D, E. Classe E, dos excluídos, e a classe mais alta, classe A. Então, nessas classes aqui, ó, você da classe E, que não aceita ser da classe E, qual é o objetivo seu? Se tornar classe A? Qual é, então, a sua estratégia para chegar até esse nível? Então, mesmo que não chegue aqui, mas você teve uma ascensão, foi para a classe D, ou uma ascensão para a classe C, né, ou até mesmo uma ascensão para a classe B, mesmo que não tenha chegado lá no topo da pirâmide, mas você saiu de uma classe E para ter uma ascensão, mesmo que leve ou moderada, mas você teve um padrão de mudança. Seguindo aqui, independentemente da estrutura social que está inserido, você busca por essas mudanças. São as relações face a face que determinam o processo identitário. As socializações primárias e secundárias tornam-se assim bastante importantes, pois os indivíduos necessitam uns dos outros para formarem a sua própria identidade. De acordo com Richard Jenkins, em 1996, as identidades não são inatas, não nascem conosco, precisam de ser construídas. Essa construção passa pela interação com o outro, pois só a interação social permite viver em sociedade. Então, aqui, extremamente importante para perceber também que não só esse padrão de escolha, mas as pessoas que estão à sua volta também influenciam nas decisões que você toma. Então, você pode até mesmo ser influenciado, não estou falando que você, a Maria, vai com as outras, mas as influências ali, o que você observa dos seus companheiros, né, das pessoas que estão mais próximas de você, quais foram os padrões de comportamento que tornaram aquela pessoa uma pessoa de sucesso, ou quais foram os padrões de comportamento que fizeram aquela pessoa não ter sucesso. Tá? Então, você avalia as pessoas também que estão à sua volta. Então, dentro dos modelos que você conhece, dentro dos modelos que tornaram possível, né, ali, que você conviveu, quais serão as suas escolhas diante dessa identidade social? Tá? Então, esse convívio também, né, os grupos que você escolhe frequentar, fazem com que você tome essas decisões. Vamos mais adiante para a gente seguir aqui. Né? Vivemos hoje uma sociedade altamente globalizada em que tudo é muito dinâmico, instável e flexível, quer em âmbito profissional, econômico ou político. Como tal, as identidades tornam-se também instáveis e suscetíveis às escolhas que cada indivíduo efetua. Então, a gente tem essa importância também das escolhas, lembrando de toda essa dinâmica global. Ao mesmo tempo que surgem as mudanças sociais, a alteração de valores e padrões que regem uma sociedade. Assim também, os indivíduos têm poder para moldar a sua própria identidade. Então, você pode moldar a sua identidade. Tá? Mesmo diante aí das mudanças do mundo, você pode também interpretar esse mundo e transformar o seu mundo de acordo com os seus valores, de acordo com a sua identidade, de acordo com as suas escolhas. Vamos lá.
A identidade é tudo que se vivencia, sente, enuncia como sendo eu, por ocasião àquilo que se percebe ou anuncia como não eu. Aquilo que é meu, aquilo que é outro. A identidade não é uma experiência uniforme, pois é formulada por sistemas de representações diversos. Cada um desses sistemas corresponde ao modo como o sujeito se atrela ao universo sociocultural. Existe, assim, uma identidade social, étnica, religiosa, de classe profissional, etc. Então, aqui, resumindo, né, tudo que a gente falou até agora, dessa questão da identidade social, beleza? Então, dessas identidades, a gente observa a questão da relação sua, né? A sua relação com o espaço, a sua relação com a sociedade, a sua relação com o ambiente que você está, sendo capaz de observar, de interpretar e de transformar esse universo. Bem, justamente por dependermos da interação e da constante socialização para nos construirmos, que é importante o contexto no qual estamos inseridos. Nesse sentido, cabe aqui iniciarmos uma discussão acerca das sociedades em que vivemos, da sociedade de consumo. As identidades acompanham as sociedades no que concerne à compreensão de que ambas estão em processo constante de mudança e adequação. Se as instituições sociais responsáveis pela formação dos indivíduos, dentre elas podemos citar a escola, produziram ou ajudaram a produzir discursos, é importante destacarmos que os sujeitos concretos não cumprem literalmente aquilo que é prescrito, através dos discursos fáceis de casar com o discurso neoliberal da atual sociedade, no qual há um mercado para tudo e, portanto, um espaço para todos. Entretanto, pouco se sabe e pouco se deseja saber sobre as relações de poder que estão na base da lógica da exclusão. Então, aqui a gente vai observar, pensa, um discurso, ou até mesmo uma sociedade, né? 4 pessoas que estão inseridas num mesmo espaço. Elas vão pensar de forma igualitária? Elas são iguais? Quando a gente fala de gênero, de etnia, de profissão, mesmo dentro da escola, com o mesmo discurso, esses 4 se formam iguais? Às vezes o mesmo pensamento foi anunciado a cada um deles, mas cada um vai desenvolver, olha só, um pensamento diferente. Cada um vai se construir, né, com uma identidade diferente. Então, um indivíduo com cada um com as suas necessidades e o seu pensamento. Nas últimas décadas, houve um aumento significativo do consumo em todo o mundo, provocado pelo crescimento populacional e principalmente pela acumulação de capital das empresas que puderam se expandir e oferecer os mais variados produtos, conjuntamente com os anúncios publicitários que propõem, induzem e manipulam para o consumo a todo momento. Chamamos de consumo o ato da sociedade de adquirir aquilo que é necessário à sua subsistência, aquilo que é indispensável, e ao ato do consumo de produtos supérfluos, denominados consumismo. A coisificação dos indivíduos, a valorização do corpo, da estética em detrimento de outros valores e qualidade tão importantes nos seres humanos. Essa coisificação, tratando, né, as pessoas como coisas, como objetos. Então, ao invés de pensar no indivíduo e a necessidade individual de cada um, não, a gente vai criar o quê? Caixinhas e vai colocar todo mundo dentro do mesmo padrão. Então, quando a gente fala da estética, agora todo mundo tem que ir para a academia, tem que ter o corpo naquele formato, dentro daquele padrão, tem que se vestir de determinada forma, de determinada maneira, para ser inserido à sociedade, sem observar a identidade de cada um. Então, aumenta lá esse consumo, né, o consumismo cada vez maior, mas sem prestar atenção a esse indivíduo. Seguindo, em detrimento de outros valores e qualidades tão importantes nos seres humanos, é evidente na sociedade em que vivemos, justamente por haver a necessidade de se criar sempre novos consumidores. Há um mercado para crianças, para mulheres, em várias fases da vida, adolescentes, minorias, etc. É preciso estimular o consumo e não deixar ninguém de fora do círculo. Então, essa necessidade de conhecer cada vez mais grupos também para atender esses grupos, porém, atendendo ao mercado.
que é um mercado que busca o consumismo. Então, essas divisões também pensadas, analisadas para aumentar esse mercado. Uma sociedade que sempre busca o consumo. Bem, para a gente finalizar, tem aqui as referências, mas para a gente finalizar, nós faremos agora, você aí, né, uma produção de texto. Então, você vai escrever, né, fazer aí uma redação justamente pensando nessa sua identidade social, tá? Então, esse é o tema da sua produção de texto, identidade social. Você vai escrever pensando na sua identidade, como você se identifica, tá? Dentro daqueles padrões, dentro daqueles parâmetros, etnia, profissão, quanto a gênero, quanto a religião, quanto a política, você vai escrever identificando a sua identidade social, certo? Beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui então. Boa atividade para vocês e até a próxima.